Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudade de vocês. E eu quero falar hoje uma palavra sobre liberdade. Vocês sabem o que é liberdade? Vocês já ouviram falar nessa palavra em contextos muito diferentes, talvez na escola, talvez em aulas de história. Em muitos contextos nós ouvimos falar sobre liberdade. Mas se a liberdade está no coração de Deus, Deus quer que nós sejamos livres. Qual é a intenção de Deus para o homem e por que se o homem foi criado para a liberdade ou não? E a resposta, pessoal, é bem simples. Deus criou o homem para ser livre. Você foi criado para ser livre, eu fui criado para ser livre, nós fomos criados para sermos livres. E Deus permite tanto a liberdade no homem, tanto a liberdade, que Ele permitiu que o homem escolhesse o mal, escolhesse o pecado, porque Deus não vai interferir na sua escolha, na sua liberdade. Mas o que pode fazer a gente ser uma pessoa livre? O que é a liberdade dentro da palavra de Deus? Nós precisamos entender que liberdade é você poder escolher o que você quiser. Se eu escolher o bem, escolher o mal, ir para a direita e para a esquerda. Só que todos nós, de alguma maneira, nós já fomos presos ou nós estamos presos por algumas coisas. E o que faz o homem ser livre dessas coisas? O que faz com que o homem seja totalmente liberto? Na palavra de Deus, ela fala uma verdade relativa no capítulo 8, versículo 32 de João. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela é relativa se você entender este versículo de uma maneira natural. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando você conhece a verdade, você é liberto em qualquer situação, você é liberto da ignorância. Se alguém está te enganando, alguém está cometendo alguma infração, algum problema, algum erro contra você, contra a sua vida, e você descobre que essa pessoa está com uma maldade em relação a você. Ao descobrir essa verdade, você é liberto dessa pessoa, porque você consegue lidar melhor com essa situação. E assim em qualquer área da vida. A partir do momento que você estuda, você vai conhecendo as coisas, você vai se libertando da ignorância. Então conhecer a verdade é ser liberto. Eu lembro da história de um homem que ele pegou um navio. Ele pagou para entrar nesse navio, num cruzeiro, e pagou para ir nessa viagem. E ele, durante a viagem, foi comendo muitas coisas, foi se divertindo, porém ele tinha muito medo com aquilo que ele iria gastar. Ele ficava muito temeroso ali se ele poderia comer muito, se poderia comer pouco, se poderia aproveitar muito, aproveitar pouco. E ele ficou por 3 dias muito receoso, com muito medo, comprando coisas mais baratas. Mas quando foi chegando próximo do final desta viagem, chegou um homem, ele foi pedir uma coisa para um garçom. Ele foi pedir para o garçom e falou: eu poderia comprar, qual é o preço disso daqui? Eu estou vendo aqui o valor, será que, como que eu faço para comprar isso que está aqui? Né? Eu estou vendo um valor, é esse valor mesmo? E aí o garçom olhou para ele e falou: amigão, deixa eu dar uma olhada no seu ticket, no seu ingresso aqui pro navio. E ao olhar ele falou: rapaz, tá tudo incluso, assim como todas as pessoas aqui, toda a alimentação, todo o lazer, tudo que você consome aqui dentro, tudo nessa viagem já está incluso, já está pago. A partir do momento que você pagou para estar participando de tudo isso aqui, tudo já está incluso. Então aquele homem tomou um susto e falou: mas como assim? Então significa que todo esse tempo estava pago e nossa, só falta um dia de viagem, eu vou aproveitar só esse um dia sabendo disso, sendo que eu poderia ter aproveitado mais antes. Ou seja, esse homem só foi liberto, só pôde viver melhor essa liberdade de aproveitar esse cruzeiro quando ele descobriu a verdade. Enquanto ele não sabia da verdade, a falta de conhecimento prendeu ele. Então, pessoal, a gente sabe de uma coisa: sempre que nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos libertos em qualquer situação. Por isso que eu falei que este versículo, ele traz uma verdade relativa. Quando você conhece uma verdade, você é liberto. Só que tem uma verdade absoluta na palavra de Deus. Aqui em João 8,32 eu falei: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas no versículo 36 fala de uma libertação muito maior.
Quando eu falo e conhecereis a verdade vos libertará, eu falo de uma libertação da alma. Mas existe uma verdade que ela transforma a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Ela te liberta por completo. E essa verdade está no versículo 36, andando só alguns versículos, 4 versículos na frente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, se Jesus me libertar, verdadeiramente você será livre. Você consegue entender essa palavra? Você consegue entender essa verdade? Se Jesus nos libertar, nós seremos livres não só no entendimento, nós seremos livres de todo problema, de todo mal, porque Deus vai nos guardar nas situações. Então, eu convido você a ser liberto no seu espírito, a ser liberto de sono, de noites mal dormidas. Você não consegue dormir, você não consegue viver uma vida em paz, você tem medo, você tem problemas conjugais. Eu quero te dizer que Jesus, ele está aqui para te libertar, e ao conhecer essa verdade profunda de Jesus, Jesus te dará uma paz e um entendimento de como lidar com todas essas situações e andar por cima das águas, por cima das situações difíceis. Isso é o que Jesus promete em sua palavra, trazer paz. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe como Jesus venceu o mundo? Pela verdade. Sabe qual é a verdade? A palavra de Deus. E tem duas formas de conhecer a verdade. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem duas maneiras de você ser liberto através da verdade. Você pode conhecer a verdade vivendo essa verdade todos os dias, ou seja, a partir do momento que você anda com Jesus, ora a Jesus, conhece Jesus, se livra do pecado, diz não para as coisas erradas, você está vivendo a graça, crescendo em graça. Quando você cresce em graça, você já está conhecendo profundamente no Senhor. E o apóstolo Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você precisa também crescer em conhecimento, precisa ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar. Estude a natureza, você vai ver que Deus é grande, porque Ele criou todas essas coisas. Quanto mais você estuda, mais a sua mente se liberta das coisas erradas. Quanto mais você conhece a verdade, mais você é liberto. Então cresça na graça e no conhecimento. A partir do momento que você crescer na graça e no conhecimento, você vai ser livre de todo mal. Aqui eu trouxe um copo com água. Você vê que ele está pela metade. Está vendo que ele está pela metade? Pois é, ele está pela metade. Pode entrar sujeira aqui, pode entrar tudo que eu quiser colocar aqui nessa outra metade. Eu consigo colocar. Sabe por quê? Porque está meio cheio. Porém, se eu encher ele totalmente, não há espaço. Ainda sobrou um espacinho aqui, mas você entendeu a palavra. Não há espaço para a entrada de nada ruim. Porque Deus, Ele está te transformando. Quando você enche até o topo de graça, de conhecimento de Jesus, não há espaço para o mal. E eu quero te dizer uma palavra: o inimigo de nossas almas, Satanás, ele só quer roubar, matar, destruir. Ele te prende. Quando você serve a Satanás e você quer sair de perto dele, ele não deixa. Só que Jesus é ao contrário. Se você estiver do lado do bem e quiser ir para o mal, Jesus não vai te impedir. Jesus não vai te segurar, porque você tem liberdade. Então ande com Jesus. Andar com Jesus é sempre estar em liberdade. Amém? Seja cheio, assim como esse copo com água, seja cheio da glória de Deus, da presença de Deus, conhecendo a sua palavra e andando com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você vai se libertar desse pecado, você vai se libertar desse problema, você vai se libertar dessas aflições, porque o Senhor Jesus está na sua vida. Amém? Deus abençoe.